Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu tenho assim motivos de sobra, de alegria, de estar aqui hoje. Motivo de sobra. E um deles é que eu, na minha infância, meus 8, 9 anos por aí, eu aceitei Jesus e congregava aqui na igreja Cristo Jesus, na época do pastor José Máximo dos Santos. E naquela época a gente constantemente estávamos aqui. O pastor Lauro Correia, se não me fala de memória, e a sua esposa, a irmã Maria Luísa, e hoje reveram o filho, parece que são 2 filhos, não? Na fé, mas ela, se não me engano, eles têm 2 filhos. E é uma bênção estar aqui. É lógico que na minha época era tudo diferente isso aqui. Mas que alegria poder retornar aqui hoje, depois de todos esses anos, a convite do presbítero Jorge, um grande amigo, uma grande pessoa, uma bênção do pastor. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E retornar, como eu disse, a esta casa que ela fez parte da minha vida. Muitas vezes, quando eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu lembro que o pastor Lauro, não sei se ainda tem aqui, ele tinha um curso teológico, tinha um ano naquela época, e muitas vezes quando eu estava estudando teologia, lá no centro, na Assembleia de Deus, eu recorria a ele, tirava algumas dúvidas, alguns professores que aqui tinham, e foi uma bênção, foi uma alegria que está marcada para sempre na minha vida. Eu quero ler com vocês. Eu vou fazer 2 leituras. Uma se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e a outra no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 4, versículo de número 5. Bem? E depois o próximo livro já é o Evangelho de João, capítulo 21. Estivemos ministrando na congregação aqui na Igreja Assembleia de Deus Nova de Paz, aqui no bairro da Cruz, na direção do pastor, do presbítero Jorge. Estivemos ali em Cachoeira e Deus me concede essa honra, essa alegria de estar aqui na sede. E, claro, matando aqui aquela saudade de ser, de um dia poder voltar aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4, na tradução da Bíblia NVI, que é a minha Bíblia, os irmãos acompanham a sua. Nos diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão, no caso aqui Pedro, respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Algumas traduções sobre a tua palavra lançarei a rede. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 4, 5 e 6. Evangelho de João, capítulo de 21, versos 4, 5 e 6. Amém? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos, preste bem atenção, algumas pessoas não estão procurando, né? Já acharam? Eu gostaria muito que você não conhece. O Evangelho de João 21, versos 4, eu vou ler. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheciam. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Pode se assentar, mas se você quiser acompanhar a última leitura ou anotar, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se você quiser abrir aí,
Eu vou ler para você, Romanos capítulo 9, versículo de número 20, está ótimo, viu, irmão? Capítulo 9, versículo de número 20, Paulo, escritor, ele vai escrever aos Romanos, lá no capítulo 9, versos 20, dizendo o seguinte: quem és tu, ó homem, para questionar, ou seja, discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Amém? E diante de tudo isso aí, de toda essa leitura, o tema que Deus, eu passei essa semana, desde segunda-feira, domingo, melhor dizendo, lendo, relendo, e o tema que Deus colocou diante de tudo isso aqui no meu coração, e eu fiz questão de anotar, é o seguinte: Deus do jeito que nós queremos, ou queremos Deus do jeito que Ele nos quer? Amém? Guarde isso, eu achei interessante isso que Deus trouxe para mim. Deus, vocês vão entender, é lógico, mais à frente, do jeito que nós queremos Deus, do jeito que nós o queremos, ou queremos Deus do jeito que Ele nos quer? E diante de tudo isso, é uma coisa que é interessante, o presbítero Jorge, é que sempre, o pastor há de convir também, sempre que nós adquirimos, né, um produto, esse produto que nós vamos adquirir, ele exige o quê? Ele vai exigir a montagem desse produto, ou a instalação. Se você compra um guarda-roupa, um armário, ele vai exigir de você a montagem desse guarda-roupa, desse armário. Se você compra uma TV, essas TVs novas que saem hoje, que é uma dificuldade para entender ela vai exigir o quê? A sua instalação. Mas os irmãos há de convir comigo que esse produto, ele logo vem com o quê? Um manual. Não é isso, pastor? Ele vem com um manual de montagem. Ele vem com um manual de instalação. Da mesma forma, quando você vai comprar, você vai adquirir um remédio, ele vem com o quê? Uma bula. E essa bula, ela vem indicando a forma, né, a maneira correta de você se medicar, de você tomar aquele medicamento, e essa bula também vai trazer informações para você sobre os efeitos colaterais. Mas o problema é o seguinte, né, presidente Jorge, é que quase nunca, nem sempre ou nunca, nós o quê? Lemos o quê, irmão? Lemos o manual. É verdade, Deus. Não é verdade? E logo nós tratamos fazer do nosso jeito. Logo nós tratamos fazer da nossa maneira. Acreditando que nós somos autossuficientes, acreditando que nós somos capazes de montar ou de instalar o que parecia então ser simples. Eu não sei se isso já ocorreu com alguém aqui. Já ocorreu com vocês? Eu não sei. Comigo já ocorreu. A esposa está até dando risada. Por quê? Sábado eu adquiri aquela máquina VAP, né, de jato de água, para lavar o carro, e estou na alegria, abri, agora vou montar. E quem disse que eu montava aquele negócio? Ó? O negócio parecia tão simples, só encaixar aqui a pistola, com a mangueira ali, tá? Quem disse que eu conseguia montar aquilo lá? E eu com medo de quebrar, porque por causa da garantia, eu falei para minha esposa: o negócio parecia tão fácil que eu não estou conseguindo montar, pastor. Aí lá da cozinha, ela já deu um grito, leio o manual. Aí vamos ler o manual. Depois de quase uma hora de tentativa, pra vocês terem uma ideia, vamos ler o manual. Aí no manual explicou direitinho isso aqui, como é que faz, como é que monta, enfim. E é assim que acontece. Claro que depois de muitas tentativas, né, foi o meu caso, nós vamos recorrer ao que, irmão? Ao manual. Não é verdade? Os irmãos não concordam? Em nossa vida espiritual, meu querido, não é diferente. Muitas das vezes nós nos pegamos tentando fazer aquilo que somente cabe a quem? A Deus. Somente aquele que é capaz de fazer. E com isso, com toda essa situação, logo nós vamos perdendo o melhor de Deus para a nossa vida.
Por quê? Porque simplesmente nós queremos do nosso jeito. Nós temos um plano, nós temos um sonho, e logo nós queremos que ele funcione do nosso jeito. Me ajudem, por favor. Oramos para que funcione, para que aquilo dê certo, mas do que jeito? Do nosso jeito. Senhor, eu coloco isso, meu sonho, nas suas mãos, mas porém eu quero desse jeito. E não da maneira de Deus, não do jeito de Deus. E assim nós acabamos o quê? Nós acabamos tendo os nossos sonhos, nós acabamos tendo os nossos projetos, nós acabamos tendo nossos planos, todo o nosso empreendimento, aquilo que nós queremos conquistar, né? A compra de um veículo, a aquisição de uma casa, todo o nosso projeto, nossos sonhos, nós acabamos o quê? Nós acabamos tendo todo o nosso empreendimento frustrados. E com isso nós ficamos descontentes, nós ficamos desapontados, desiludidos, desgostosos, e voltamos para casa, porque certamente aqueles homens voltariam para casa desiludidos, depois de uma noite toda sem pescar nada, sem pegar nada. Preste bem atenção, por duas ocasiões, este homem chamado Pedro, ele vai vivenciar um dos maiores milagres na sua vida. E Pedro, o pastor sabe bem disso, Pedro era um grande profissional no que se tratava na área da pesca, de pescaria, um homem experiente, um homem conhecedor. Certamente ele nos daria, o presbítero, todas as informações como pescar. Quando eu fui fazer missão no Mato Grosso, fiquei um ano no Mato Grosso, ali próximo ao Rio Paranazão, no final do Rio Tietê, e eu estou lá olhando, eu gostei do meu pai, eu saí com meu pai para pescar, caçar, a gente morava na roça, e eu levei minha vara, estou lá, daqui a pouco eu olho, o rapaz jogava, vinha aquele tucunaré, e lá era meu, lá não é tipo de pescador não, é peixe de quilo, de metro. E ele vinha e falou, caramba, por que eu não pego? E eu nada. E o rapaz só olhando para mim. E resumindo, eu ganhei para Jesus, e hoje ele é um dos grandes pregadores. E ele falou para mim, ele olhou, nada, quando eu terminei, vim embora, ele me alcançou. Você quer que eu te ensine a pescar? E ele me ensinou, foi me ensinando, aí eu aprendi como é que pegava o tucunaré e outros peixes que tinha naquela região. E se nós perguntássemos para Pedro, Pedro era um homem experiente, ele certamente nos ensinaria. Ele nos ensinaria como pescar, a maneira como pescar, ou qual a isca própria para aquele momento, para aquela região. Porém, no primeiro momento, lá no Evangelho de Lucas, ele não tinha sequer um vínculo com este homem chamado Jesus. Ele não tinha sequer um relacionamento com esse homem que de repente agora vai aparecer ali no mar da Galileia. Ele não tinha sequer um vínculo. Pedro sequer o conhecia. Pedro ainda não havia compartilhado dos seus ensinamentos. Pedro ainda não havia compartilhado dos seus milagres, das suas palavras. Pedro ainda não havia sido discipulado por Jesus. Com razão, talvez Pedro agora se vai questionar, mestre, nós esforçamos a noite toda, passamos a noite toda aqui trabalhando, e nada pegamos. A persistência, a experiência daqueles homens que passaram durante toda aquela noite, mostrou a eles que nem sempre as coisas acontecem, nem sempre as coisas vão funcionar do nosso jeito. Toda a experiência, todo o conhecimento, todo o empreendimento profissional agora na vida daqueles homens não valia nada para eles, não significava nada para eles. Então, aqui eu aprendo que nem sempre as coisas ocorrerão da nossa maneira, do nosso jeito, do jeito que você quer, do jeito que nós queremos, se nós não fizermos do jeito de Deus. Porque Deus tem o melhor, Deus tem a providência melhor, Deus tem o melhor do céu, da terra, para dar para cada um de nós. Aqui eu aprendo, as muralhas de Jericó, elas precisavam cair, elas precisavam ser derrubadas, e certamente Deus vai dizer, conjecturando, vai dizer
Naamã, quantas vezes Naamã não almejou a sua cura? Por quantas vezes Naamã não sonhou dia após dias, meses, talvez anos, ele não sonhou com a sua cura? E quando ele procura o profeta, certamente Deus, por intermédio do profeta, vai dizer para ele, aquele homem de Deus vai dizer para Naamã: você vai ser curado, você vai ser restaurado da sua lepra, mas não do seu jeito, mas do meu jeito. Eu não sei o que você tem sonhado para a sua vida, eu não sei por quantas vezes você foi lá e sonhou comprar aquele guarda-roupa, aquele armário, aquele carro e não deu certo. Talvez você voltou frustrado, desiludido, desgostoso. Poxa, eu tentei de todas as maneiras, eu fiz de tudo e não deu certo. Te dar sim, mas do jeito dele, meu querido, do jeito dele ele vai te dar o melhor dessa terra, do jeito dele ele vai abrir os céus para a sua vida, do jeito dele ele vai entrar com a provisão na sua vida. Pedro e seus companheiros de pesca, depois de uma noite sem êxito, depois de uma noite frustrada, Jesus vai dizer para eles: você vai pescar, Pedro, você vai pescar, você e os seus amigos, vai ter uma coisa, não mais do teu jeito, a partir agora vai ser do seu jeito. Você, meu querido, está compreendendo o que Deus está falando contigo? Você que saiu da sua casa está aqui hoje. Nem sempre do nosso jeito é o melhor, nem sempre do nosso jeito quer dizer que vai dar certo. Deus sempre tem o melhor. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 1: ao homem pertence o esplendor do coração, mas do Senhor vem o quê? A resposta dos lábios. Mais soberano, Agora, no segundo momento, aqui no Evangelho de João, agora eles não estão mais próximo ao lago de Genezaré. Se nós pegarmos desde o início, agora eles estão junto ao mar, próximo ao mar de Tiberíades. Mas, independente de onde eles estavam, agora aqui no segundo momento, eles vão vivenciar novamente o milagre de Jesus. Mas porém novamente eles vão o quê? Eles vão passar para mais um momento de frustração, mais um momento em que eles vão ver que toda a experiência deles agora não serviu durante toda aquela noite, uma noite frustrada, uma noite sem êxodo. E o texto aqui no Evangelho de João é bem claro que naquela noite, diz o texto aí, que eles novamente não pegaram nada. Lá no Evangelho de Lucas, ali estava o Jesus enviado por Deus, e ali eles vão conhecer esse Jesus. Eles passaram uma noite e nada pegaram, e agora no Evangelho de não, agora o Jesus que vai aparecer para eles é o Cristo que foi crucificado, que foi sepultado, mas que no terceiro dia o que? Ressuscitou. Mas o texto ainda é bem claro, eles não o quê? Não o reconheceram. Irmãos, estão entendendo? O Jesus que aparece agora no Evangelho de João, o Jesus que vai aparecer agora aqui no Evangelho de João para eles, era o Jesus que foi morto, foi crucificado, morto, sepultado, mas que no terceiro dia ressuscitou. Eles não reconheceram aquele Jesus lá atrás, lá próximo ao lago de Genezaré, que disse para eles: lançam a rede, e Pedro vai dizer: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Agora esse mesmo Jesus, porém agora o Jesus ressurreto aparece para eles. E o texto aí no Evangelho de João é bem claro, eles não o reconheceram. Eles andaram com Jesus, durante
Durante todo o ministério de Cristo, eles foram discipulados por Jesus. Durante todo o ministério de Cristo, eles compartilharam os maiores e grandes milagres com Jesus. Durante o ministério de Cristo, eles receberam poder, autoridade para expulsar demônios, e mesmo assim eles não o reconheceram. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16, aqueles dois homens no caminho de Emaús, o texto vai dizer que Jesus, quando Jesus ressurreto, quando aparece entre eles, o texto vai dizer: mas os olhos deles foram impedidos, como que fechados, para que não o conhecessem. E esses homens estavam da mesma forma. Penso eu que naquele momento, certamente agora no Evangelho de João, quando Jesus mais uma vez aparece para eles, vai pedir para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Não. Nós passamos a noite toda e não pegamos nada, então lança a rede. Agora Pedro não vai dizer mais sobre a tua palavra, mas ele vai obedecer, porém de momento não reconheceu. Mas penso eu que naquele momento, por não reconhecer, certamente houve crítica, houve riso, houve, sei lá, gozação. Esse homem está louco, esse homem está doido. Acha mesmo que depois de uma noite de labor, de luta, de várias tentativas, nós vamos pegar alguma coisa? Porém eles se esqueceram que foi lá atrás, sobre a palavra, sobre a determinação deste homem, que houve um grande milagre, uma grande pesca. E hoje o Senhor me coloca aqui como pregador e ministro da sua palavra, para liberar sobre a tua vida o grande milagre que você tanto tem esperado, mas do jeito dele. Foi lá no primeiro momento que Pedro vai dizer sobre a tua palavra, Senhor. Foi lá no primeiro momento que Pedro vai dizer sobre a tua determinação, Senhor, que eu lançarei a minha rede, Senhor. Deixa eu trazer uma informação aqui para você, meu querido. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, vai falar de 3 milagres de Jesus, e entre eles está justamente o milagre da pesca maravilhosa, conhecido como pesca maravilhosa, mas também conhecido pela declaração de Pedro: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lucas é bem detalhista. Se os irmãos prestarem atenção no Evangelho de Lucas, Lucas é bem detalhista, até porque o seu propósito não era simplesmente registrar mais um milagre de Jesus, não era simplesmente registrar os milagres de Jesus, mas Lucas queria apresentar, diante dos milagres de Jesus, ele queria apresentar algumas lições que servem para mim e para você. Ou seja, quando nós lemos o milagre de Jesus no Evangelho, nós precisamos ficar atentos. O que é que esse milagre está nos ensinando? Quais as lições que esse milagre de Jesus está trazendo para a nossa vida? Aquela mulher foi lá e tocou em Jesus. Jesus está mostrando que todas as vezes que nós, pela fé, tocarmos nele, nós também receberemos a nossa vida. Quais as lições que nós podemos extrair para a nossa praticidade de vida? Em primeiro lugar, se você puder acompanhar comigo, Lucas 5, versículo 2. O versículo 2 fala que eles estavam lavando as redes. O versículo 2 fala que depois de uma noite toda sem pegar nada, eles estavam lavando a rede, desanimado, frustrado. Mas no versículo 5 é bem claro. No versículo 5, complementando o versículo 2, eles vão dizer: nós estamos lavando a rede, sim, porque no versículo 5, nada apanhamos. Então nós entendemos o que, irmãos? Que as redes estavam vazias. Nós entendemos que as redes estavam vazias porque foi uma noite frustrante para cada um deles. Foi uma noite de decepção para cada um deles, para homens de experiente na pescaria. Certamente naquele momento eles voltariam para suas casas desanimados por conta de uma noite sem nada a pegar. E tudo que nós aprendemos aqui é que isso também acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós, aonde muitas das vezes nós voltamos para casa com aquele sentimento de desânimo. Voltamos para casa no final do dia com aquele sentimento
disse anteriormente, aquele sonho, aquele projeto que você idealizou, que você planejou, que você sentou com a sua família na sua casa, você conversou com a tua esposa, com o teu esposo, e de repente você terminou o dia e aquilo não foi para frente. Todos nós passamos por um momento de frustração, de desânimo. Por quê? Porque algo não deu certo. Por quê? Porque simplesmente nós vamos voltar para casa com as nossas redes vazias. Aquele projeto no trabalho não deu certo. Aquela compra, aquela aquisição do imóvel, do veículo, de um bem, não deu certo. Aquela tentativa de passar, certamente no vestibular, que você se preparou tanto, não deu certo. E com isso nós voltamos para casa com a nossa rede vazia, com aquele sentimento de fracasso, com aquele sentimento de derrota, com aquele sentimento de decepção, desiludido, insatisfeito, insucesso. Em segundo lugar, as redes foram novamente lançadas, porém agora sobre a ordem de quem? De Jesus. Sobre o aspecto da visão de Jesus. É isso que Jesus está nos ensinando. Pode não ter dado certo ontem para você. Você pode ter terminado o seu dia hoje, talvez desanimado, desiludido, porque não deu certo para você aquilo que você queria. Mas sobre o aspecto de Cristo, as redes precisam ser novamente lançadas, porém, do jeito de Deus. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Eu te amo, Senhor. De Deus. De Deus. Aleluia. Levanta a sua cabeça. Não se sinta derrotado. Não se sinta fracassado porque aquilo não deu certo. Jesus vai dizer para eles: voltem lá. Voltem lá ao mar. Lança de novo as redes. Mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Voltem lá. Mas Senhor, nós não pegamos nada. Voltem lá. Voltem. Mas agora você vai voltar diferente. Aleluia. Você vai voltar agora determinado como Pedro. Senhor, eu vou voltar, mas eu vou voltar porque é o Senhor que está mandando. Eu vou voltar porque é o Senhor que está ordenando. Eu vou voltar porque a tua palavra tem autoridade. Eu vou voltar porque a tua palavra tem poder. Porque a tua palavra não falha. Dentro o que o Senhor mandar, eu irei fazer. Tudo que nós vemos aqui, meu querido, é um Cristo dando a eles uma nova oportunidade de mudar aquela situação. Nós vemos aqui Cristo dando novamente a eles uma nova oportunidade. Vocês não vão ficar frustrados, não. Eu vou dar
que eles colheram de peixe, que eles pescaram, foram enormes. A tal ponto que as suas redes começaram a se romper, diz o versículo 6 do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Existe uma pequena palavrinha aí que vai te impressionar. Capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Olha para o versículo de número 6. Eu não sei como começa esse versículo na sua Bíblia. Algumas, como na minha NVI, começa assim o versículo 6. Quando o fizeram. Quando o fizeram o quê? Quando eles obedeceram a ordem de Jesus. Lance a rede. Algumas Bíblias começam assim. Versículo 6. E fazendo assim. É isso? Outras. Quando o fizeram. Isso significa o quê? Isso significa que mesmo lá no Evangelho de João, eles não reconheceram Cristo, mas eles exaltaram a Cristo. Eles exaltaram a Cristo. Ou seja, ele não é uma pessoa qualquer, ele não é um homem qualquer, mas ele é o Filho do Altíssimo. Se ele disse, lança a rede, o versículo 6 diz o quê? Eles fizeram sobre o poder da sua palavra, eles fizeram como foi ordenado pela tua palavra. Você quer que as tuas redes também sejam cheias, meu querido? Você quer que a tua rede seja cheia de bênção, seja cheia de vitória, seja cheia de milagre? Você quer ver os teus sonhos, teus projetos, tudo aquilo que você idealizou no teu coração ser realizado? Diz o Salmista 37, versículo 4: então agrada-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. Ele considerará os desejos do teu coração. Do teu coração. Tudo que Deus quer para nós é do jeito dele. Moisés, no momento da vida dele, Deus vai falar para ele: Moisés, você vai caminhar esse povo. Só tem uma coisa: a minha presença não vai com vocês. Eu vou enviar um anjo. O que Moisés vai dizer? Se a tua presença não for conosco, eu não irei. Coloque, Pai. Graça te damos, ó Deus. Faz o nosso refúgio de fortaleza, Jesus. Eu não sei como você veio se apresentar hoje na presença do Senhor. Eu acredito que de fato estão aqui as pessoas para quem Deus precisava dizer algo. Isso prova que é do jeito que tem. Eu já tive a oportunidade com a minha esposa de pregar em igreja que era só para uma ou duas pessoas, e mesmo assim nós pregamos. Mas hoje estão aqui as pessoas para quem Deus precisava dizer algo. E certamente, é claro, não sou diferente de vocês. Quantas vezes nós voltamos para casa decepcionados? Eu trabalho como motorista. Hoje, na minha vida profissional, eu sou motorista. Eu já fui policial, sou técnico de eleitor, já trabalhei em grandes empresas. E hoje eu sou motorista taxista na cidade de Piquete, que não tem mais do que 14 mil pessoas. Acho que nem chega a isso. Tem dia que, de verdade, se eu tivesse ficado em casa, teria sido melhor. Mas nem por isso eu voltei desanimado. Nem por isso eu disse para Deus: que dia que o Senhor me deu? Jamais. Mas sempre entendi que sempre tem um jeito de dar. Quando chegava no outro dia,
Aí a minha esposa, hoje mesmo, falei para ela, nossa, hoje eu estou arrebentado, estou cansado, hoje eu não parei. Viajei para Guará, Lorena, e só consegui parar o serviço porque eu tive que desligar o meu celular, porque eu sabia que eu tinha esse compromisso aqui também. É assim que Deus nos prova. Não é porque não deu certo aquela pescaria que Deus vai deixar os seus sonhos frustrados. Não é porque não deu certo o que você tanto sonhou, que você tanto quis para a sua vida, que você é uma pessoa derrotada. Viu, meu querido? Você de óculos. Deus conhece o seu coração. Mas hoje Deus está dizendo para cada um de nós: confia, acredita, porque vai haver um dia, pastor, que esse dia vai chegar. Porque lá no Evangelho de Lucas eles pegaram tanto peixe que eles tiveram que chamar outros barqueiros, porque eles não deram conta e o barco ia afundar. Eles dividiram, ou seja, eu vou dividir a minha bênção com você, pastor. É tão grande para mim que eu vou te dar um pouco. Você crê nisso? Então oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha vida, como sempre, a vida da minha esposa, sua família, a minha família, a vida do pastor que aqui se encontra. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida do nosso irmão presbítero Pedro. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. E claro, aqui se encontram aqueles que o Senhor gostaria e desejou muito trazer essa palavra no coração deles. Peço a Ti também, Senhor, desde já, pela vida do pastor Aderval, que está internado, juntamente com a igreja, intercedemos numa só fé por ele, que logo estará conosco. E quem sabe essa oportunidade de estar aqui ministrando. Obrigado, Senhor. Depois de tantos anos, o Senhor vem trazer de volta essa casa. Só o Senhor sabe a alegria do meu coração. Assim eu te Deus, abençoa hoje nessa igreja, a sua família, e que todos nós possamos retornar para nossas redes cheias, e que não sejamos egoístas, mas possamos dividir essa bênção, compartilhar ela com aqueles que precisam. Assim eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? As palmas para Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus.